Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. De toda a terra agricultável no Brasil, apenas 8,5 milhões de hectares são irrigados. Isso representa 8% do total e também um grande desafio. Esse tema está em discussão durante essa semana no Irriga Show, evento promovido pela Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha. A entidade é associada da Rede Nacional de Agricultura Irrigada, RENAI. E a gente conversa agora com o presidente da RENAI, Luiz Roberto Barcelos. Tudo bem, presidente? Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer. Obrigado por estarmos aqui com vocês falando um pouquinho dessa tecnologia importante aí do nosso agronegócio. Bem, o senhor palestrou hoje mesmo à tarde no Irriga Show sobre desafios e oportunidades para a irrigação no Brasil. O fato de termos apenas 8% da área irrigada é um grande potencial para a expansão, né, presidente? Sim, exatamente. Acho que esse é o tema que a gente falou hoje aqui nesse importante evento sobre irrigação. Desafios e oportunidades são dois lados de uma mesma moeda, né? Quanto maior é o desafio, maior é a oportunidade que a gente tem. E realmente o Brasil ainda irriga muito pouco, perto do potencial que tem, né? Apenas 8 milhões de hectares. E nós temos aí um potencial para praticamente 50 milhões de hectares. E realmente ainda a gente tem muito trabalho a fazer. É isso que a RENAI, né, vem fazendo em Brasília. E principalmente essa questão... nós temos três grandes problemas, Thaís, para a gente realmente destravar e aumentar a nossa área irrigada no Brasil, né? A primeira dela é com relação à energia, né? Nós temos ainda poucas possibilidades de utilização de irrigação, porque ela consome, ela precisa de energia elétrica, e as fazendas, as localidades onde utilizam isso ainda não estão abastecidas, ainda não têm acesso a uma boa qualidade de energia, muitas vezes energias monofásicas, de péssima qualidade, o que impede a utilização. O segundo são os barramentos, ou seja, os reservatórios para que a gente tenha água, né, para que a gente tenha essa matéria-prima importante para a irrigação. E o terceiro é as outorgas, que é o documento oficial que nos dá acesso a utilizar essa água. Então, esses são os pontos que a gente tem trabalhado para aumentar essa área irrigada. Bom, o evento é aí no Sudoeste Paulista, mas os problemas são comuns no Brasil inteiro, né, Luiz? Exato, né? Assim, a RENAI, ela cuida dos problemas a nível nacional e seus associados, que são as associações regionais, mas o problema realmente é o mesmo para o Brasil inteiro. E nós temos aí muita hoje que fazer uma comunicação muito boa, porque realmente nós, infelizmente, temos sofrido muito com fake news, com distorções da realidade, onde dizem que a irrigação consome 70% da água e que tudo que acontece hoje é por conta do agronegócio, né? Então, ele está mostrando que não, que a irrigação é uma importante ferramenta para, primeiro, ajudar na questão do meio ambiente, porque quanto mais a gente irrigar, né, cada área irrigada, você pode fazer 2 ou até 3 safras no mesmo ano, então significa que você produz mais numa mesma área, então você não tem mais a necessidade de avançar em áreas que ainda estão intactas, né, de fazer desmatamentos, porque você pode utilizar as áreas já desmatadas plantando mais de uma vez. Com os barramentos, você passa a ter água o ano inteiro em locais que muitas vezes secavam, e isso trazia um problema para a fauna, a flora, o local, né, as aves aquáticas acabam indo embora, então você mantendo aquilo vivo, você consegue ajudar mais a natureza, e você produz um alimento mais barato, porque você consegue repetir no mesmo lugar mais de uma safra. Então você tem um custo mais baixo e, portanto, você pode comercializar mais barato o seu produto e o alimento chega na mesa mais barato para o consumidor. Ou seja, nós só temos vantagem na utilização da irrigação, mas mesmo assim temos dificuldade muito grande em implementar essa tecnologia. Bom, entre esses problemas que você mencionou aí na primeira resposta, tem também a questão envolvendo linhas de financiamento específicas, né, para essa questão da irrigação. Como é que está hoje essa negociação? De que forma a RENAI se envolve também no debate sobre essa temática aí do financiamento da irrigação? Porque são processos bastante complexos, né, e que devem durar décadas aí, um sistema de irrigação bem feito, então o produtor ele precisa estar organizado para isso, né, Luiz?
Exatamente. Isso é um ponto importante, que é a questão do financiamento, porque você montar um equipamento de irrigação, ele é caro, né? Ele tem um custo elevado, e você realmente vai ter um planejamento financeiro muito adequado e tem que ter acesso a créditos que te permita você ter um payback, né, e o vencimento dessas dívidas mais ou menos de acordo com essa sua produção. Então, realmente, o que a gente tem feito é sensibilizar o governo a estimular, né, primeiro, a colocar à disposição dos produtores essas linhas mais baratas, seja pelo BNDES, pelo Banco do Brasil. Então, você ter um acesso a esse crédito com juros, não esses juros de mercado de hoje, 15%, 20% ao ano, porque isso praticamente inviabiliza a produção e a tomada desses recursos de forma que o produtor possa sobreviver. Então, estimular, né, e ter juros mais baratos para que todo tipo de produtor, seja ele pequeno, médio, grande, até principalmente os pequenos produtores, possam ter acesso a esse crédito para poderem estruturar melhor as suas fazendas com esses equipamentos de irrigação, que é de alta tecnologia, são caros, mas que, sem dúvida, traz uma segurança hídrica para o produtor, ou seja, ele não fica à mercê das situações climáticas da natureza, né, que muitas vezes, principalmente no Rio Grande do Sul, tem vivido muito essa situação, né, anos de muita seca ou anos que choveram demais. Então, você tendo um sistema de irrigação à sua disposição, minimiza isso. Você consegue ter uma produção mais estável e, portanto, uma estabilidade financeira maior para todos os produtores. Então, esse é um ponto que a gente tem sensibilizado o governo para isso, para ter acesso a créditos mais competitivos. Bom, pois justamente você mencionou aí o Rio Grande do Sul, passamos por 3 estiagens seguidas e agora o centro do país também sofrendo com uma seca histórica, ainda que seja uma época de tempo mais seco, é uma seca histórica aí no centro do país. Como o debate sobre a irrigação ganha espaço em conjunturas como essa, presidente? Então, esse é um momento realmente muito adequado para a gente falar de irrigação, porque realmente nós estamos vivendo um momento na agricultura muito difícil, né? Um ciclo de secas enormes em alguns lugares, né? O Centro-Sul, como você falou. Então, realmente, a gente tem, neste momento, que desmistificar, levar o conhecimento da nossa sociedade civil, né, do cidadão brasileiro, da importância dessa tecnologia, da irrigação, para que os parlamentares que representam essa população possam, em Brasília, legislar e regulamentar a irrigação de forma a desburocratizar e dar mais acesso. E como nós falamos aqui, quanto mais a gente irrigar, mais alimento barato nós vamos ter. E isso de uma forma sustentável, sem estar agredindo muito a natureza, de uma forma até mais equilibrada. Então, realmente, é um momento adequado, que nós estamos vendo produtores perderem a sua produção, às vezes tem que vender a sua propriedade, fica devendo. E ninguém quer isso para ninguém. Nós queremos prosperidade, nós queremos geração de emprego, produção de alimento. E a irrigação tem um papel fundamental nisso. Então, o momento é muito adequado para sensibilizar os players, as pessoas que estão, as autoridades, as pessoas que estão com poder de decisão, para desburocratizar e nos dar cada vez mais acesso à irrigação, que é essa tecnologia sensacional para o agronegócio brasileiro. Como nós dissemos, a gente ainda irriga muito pouco. Temos água, temos que investir mais em energia, temos que melhorar a legislação dos barramentos, temos que agilizar a questão das outorgas, mas com tudo isso a gente com certeza produzirá muito mais agricultura irrigada no Brasil. Bom, você falou aí sobre o Congresso, sobre a importância de legislar corretamente sobre esse tema. O Brasil tem uma legislação bastante exigente em relação ao uso da água para irrigação, né? Comparando com outros países aí, apesar dessa potência que o Brasil é em agricultura e agronegócio, ainda sofre medidas mais restritivas em comparação com outros continentes que estão com a lupa aí no nosso agro, né, Luiz? Então, por isso é importante realmente de vocês, da mídia, estar nos ajudando nessa divulgação e eventos como esse, como nós estamos aqui, que eu tive a oportunidade de participar hoje, palestrando. Então, assim, nós temos que estar realmente mostrando a verdade. E a verdade, ela é clara, ela demonstra que realmente não faz sentido a gente continuar com esse preconceito gigantesco contra a agricultura irrigada. Realmente, os países mais envolvidos, outros concorrentes nossos, vizinhos, todos irrigam muito mais que a gente, porque até agora a nossa mentalidade dos nossos governantes, a ANA, por exemplo, que é a Agência Nacional de Águas, ela sempre esteve voltada para a questão de saneamento, a questão dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica.
Então, nunca tivemos assim um foco na questão do uso da água para a irrigação. Então, esse trabalho que a gente tem feito é justamente para sensibilizar essas nossas autoridades parlamentares, para que a gente realmente tenha um nível de irrigação como tem outros países mais desenvolvidos, que todos eles realmente conseguem utilizar essa tecnologia e trazer um grande benefício para os seus países. Tá certo, então. Muito obrigada, Luiz Barcelos, presidente da RENAI. Um bom evento aí que termina amanhã em São Paulo, né? Exatamente. Terminamos amanhã aqui no interior de São Paulo e é a 12ª edição, cada ano crescendo cada vez mais. E esperamos que aqui a região realmente vive um polo cada vez maior de referência na irrigação, para que seja exemplo, para que outras regiões também façam o mesmo. Muito obrigada. Obrigado eu pelo espaço com vocês. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Estamos de volta com a Granja na TV e vamos direto para a Europa com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman no Mundo Agro. Durante o encontro do Grupo de Trabalho da Agricultura do G20, foi assinado um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e o Ministério da Agricultura e Pescas de Portugal. O documento regula o controle de segurança e qualidade dos produtos agroalimentares. Vamos falar sobre isso então, Leandro. Tudo bem? Olá, tudo bem? Exatamente. Na semana passada, houve um grande evento do agro aí no Brasil, muito grande mesmo. Digamos assim, por um momento, a agricultura mundial se reuniu num só lugar aí, que foi, como você mencionou, o grupo de trabalho de agricultura do G20. Nesse encontro aí foram debatidas uma série de situações aí envolvendo a agricultura, seja brasileira, seja mundial, seja envolvendo adaptações à questão climática, à sustentabilidade. Esse evento reuniu, para você ter uma ideia, 50 delegações do mundo. Entre essas delegações foram 23 ministros de agricultura ou representantes desses ministros, né? E além de um debate amplo aí, que se deu um documento sobre isso, sobre o que se decidiu, o que vai ser feito, houve algumas reuniões bilaterais bastante importantes, né? Envolvendo o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e representantes aqui da União Europeia. Como você bem mencionou aí, foi esse de Portugal, foi esse encontro com o ministro de Agricultura e Pesca de Portugal, e entre o que foi debatido aí, o Brasil solicitou a esse ministro português um apoio para essas negociações que envolvem o agro brasileiro e o agro da União Europeia, envolvendo questões sanitárias, fitossanitárias. A gente sabe que tem um mundo sendo discutido em torno disso, e essas questões políticas sempre funcionam, essa questão de apoios pontuais. Nesse mesmo evento aí, o Fávaro também se reuniu com o ministro de Estado para o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, o Daniel Zeitner, também para discutir alguma forma de haver alguma relação, melhorar uma relação entre o Brasil, a agricultura brasileira e a agricultura do Reino Unido, a Inglaterra, né? Também teve um outro encontro bem interessante aí do ministro Fávaro com o ministro de Agricultura, Soberania Alimentar e Floresta da Itália, Francesco Lollobrigida. Também se debateu essa questão de cooperações técnicas, inovações técnicas para se estabelecer entre o Brasil e os italianos, né? Essa ocorrência desse evento aqui no Brasil ajuda até um protagonismo maior do país nessas discussões, Leandro, tu acredita? Exatamente. A gente sempre sabe que, eu fico imaginando, esse encontro ele aconteceu em Chapada dos Guimarães, que é no coração aí do Mato Grosso, no coração do agro brasileiro. Essas pessoas, para chegarem até aí, elas passaram pelo agro brasileiro. Claro, chegaram de avião e enfim, para elas se deslocarem até ali, elas viram assim o colosso que é o agro brasileiro e a preservação ambiental. Acho que sempre ajuda. E reiterando, assim, foram 23 ministros ou representantes de ministros de agricultura, assim. Foi um grande evento, assim, foi um momento, assim, foi uma espécie aí de Copa do Mundo de agro
sendo, digamos assim, sediada no Brasil. E eu estava fazendo um levantamento aqui, além desses 3 ministros que eu mencionei, teve representantes aqui da União Europeia, de Alemanha, Espanha, Holanda, Noruega, da própria União Europeia, e, claro, Estados Unidos, China, até a Rússia daqui também, ela não integra aqui a União Europeia, mas, enfim, é aqui da Europa. A gente sabe que o agro brasileiro, a gente sempre comenta, quem trabalha no agro brasileiro sempre diz que o Brasil tem que se vender melhor, mostrar o que é feito de bom. E essa foi uma grande oportunidade. Eu li um monte de material a respeito, se debateu muito a questão da sustentabilidade, de ações do agro para se enfrentar todas essas adversidades climáticas que estão acontecendo no mundo todo. A gente está falando aqui direto, né? Aqui na Europa, agora, nesse momento, tem enchentes grandes atingindo países como a Romênia, tem uma questão de incêndio gigantesco em Portugal, e ontem eu li algo que já tem uma região da Alemanha se preparando para enchente também. Ou seja, é importante o agro brasileiro mostrar o que faz de bom para o mundo. E era uma oportunidade única, né? Com 50 delegações no coração do agro brasileiro. Esperamos que tenha, digamos assim, algum tipo de efeito aí pela frente, Thaís. Esperamos mesmo. O agro brasileiro está no foco mundial aí. É importante que as nações que gostam tanto dos nossos produtos também tenham alguma parcimônia em relação às exigências, né, Leandro? Muito obrigada por hoje. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço. Quinta-feira é dia de Direito no Campo com o advogado especialista em Direito Agrário, Francisco Torma. Oi, Torma, mais uma semana de caos normativo no Brasil? Oi, Thaís, estamos aqui de novo para conversar sobre direito, sobre agronegócio. E olha, eu acho que esse negócio da gente participar aqui toda quinta-feira já está ficando pequeno o tempo. Quando nós conversamos sobre isso, nós pensamos até o seguinte: será que vai ter pauta para conversar toda quinta-feira sobre direito e sobre agronegócio? Olha, para quem está aqui no Rio Grande do Sul, tem pauta para conversar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e de repente até o fim de semana. Digo isso porque o tal do caos normativo não para, são normas surgindo a todo tempo para tentar resolver o problema do nosso produtor gaúcho que ainda não está resolvido em relação a essas questões do endividamento, as dívidas que ficaram para trás por conta das enchentes, e o tempo está chegando, ele precisa plantar a nova safra, e as soluções, por mais que tenhamos normas e regras surgindo a todo momento, as soluções ainda não são efetivas e o produtor segue vivendo esse caos desse cenário pós-enchente que está muito difícil, está muito complicado. Nós precisamos agilizar, nós precisamos resolver de uma vez por todas, porque estamos às vésperas do início do próximo plantio. Da quinta-feira passada que eu conversei contigo até agora, coisas aconteceram, situações foram alteradas e nós precisamos atualizar quem nos acompanha aqui sobre o que aconteceu nesse cenário. Eu tenho até uma cola aqui para tentar lembrar de tudo o que aconteceu, porque olha, esse é o legítimo caos normativo. Mas olha, lá na sexta-feira passada, um dia depois da gente conversar aqui no programa, veio uma medida provisória, veio uma resolução do Conselho Monetário Nacional prorrogando duas situações. Primeiro, a adesão àquela ferramenta de prorrogação que nós já conversamos em outros programas, para aquele produtor que tem seguro, que tem Proagro, não conseguia se encaixar lá naquela prorrogação da medida provisória do governo. Então, o Conselho Monetário Nacional criou uma outra possibilidade de prorrogação que não dá desconto, mas também dá os 4 anos, assim como uma medida provisória do governo. O prazo para adesão a essa ferramenta era 13 de setembro, passou para 15 de outubro por conta dessa medida que saiu na sexta-feira passada. Da mesma forma, o vencimento das operações de crédito rural, que primeiro foram prorrogadas para 15 de agosto, depois para 16 de setembro, agora por essa resolução da sexta-feira, também foram prorrogadas para 15 de outubro. Então, operações de custeio, investimento e industrialização, a critério do banco, podem ser prorrogadas até 15 de outubro para que dê tempo, para que o produtor tenha tempo de avaliar quais são as melhores ferramentas que ele vai poder aderir. Da mesma forma, na segunda-feira, então veio uma portaria do Ministério da Fazenda
que limitou os descontos dessa operação que eu acabei de comentar, aquela que dá desconto, mas que não atende quem tem Proagro, não atende quem tem seguro, limitou o teto global que o governo pode gastar nessas operações de descontos em 100 milhões de reais. Esse valor, vou te dizer um negócio, é absolutamente irrisório para o caos, para o tamanho da tragédia que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Se nós lembrarmos, naquela medida, a maior desconto possível que o produtor pode obter, se ele perdeu muito, se ele teve uma perda muito grande na sua estrutura produtiva, ele pode acessar um desconto de até 120 mil reais, embora a maioria dos descontos seja menor a isso. Mas só para nós considerarmos esse universo desse desconto, tá? Desse teto. Se produtores acessarem esse desconto total, considerando esse teto de 120 mil reais, 833 produtores teriam desconto nas suas operações aqui no Rio Grande do Sul. Só que o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário fala que pelo menos 140 mil produtores foram atingidos pelas enchentes. Então, esse valor é muito pequeno, esse valor é absolutamente irrisório. Na terça-feira, descansamos, porque na quarta-feira foi aprovado o projeto de lei 3.117, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Essa matéria nasceu na Câmara, depois passou pelo Senado, como houve alteração de texto, ela voltou para a Câmara dos Deputados. E um dos principais pontos desse projeto de lei, que foi aprovado ontem, é justamente a possibilidade de usar o Fundo Garantidor para Investimentos naquelas operações de refinanciamento via BNDES, aquela famosa linha dos 8 anos que todo mundo fala. Então, o produtor, ao refinanciar as suas dívidas de CPR, de crédito rural, particulares com fornecedores de insumos, ele vai poder usar o Fundo Garantidor para Investimentos como garantia dessas operações, sem necessidade de colocar patrimônio próprio como garantia dessas operações. Ainda não sabemos quais são os percentuais, o que ele vai precisar prestar de garantias, o que ele vai poder usar do fundo, mas certamente é um avanço. Está resolvido? Óbvio que não, porque ainda depende de sanção do presidente da República para que isso se torne lei. Então, a matéria agora vai para o presidente da República e tomara que ele sancione esse projeto tão importante para que aquela linha do BNDES aconteça, deslanche e o produtor possa acessar o refinanciamento das suas operações através dessa famosa linha dos 8 anos, que tem juros de até 10% ao ano. Essas são as novidades desse período e eu tenho certeza que na quinta-feira que vem nós vamos ter mais novidades e é por isso que eu te espero lá para a gente se atualizar dessas novidades que vão acontecer nesse próximo período. E o novo radar meteorológico começou a funcionar essa semana no Rio Grande do Sul. O equipamento vai facilitar a emissão de alertas mais precisos por fenômeno e por região, no caso de previsão de problemas climáticos. O radar meteorológico, ele faz um escaneamento tanto na horizontal, né, como na vertical, ou seja, ele escaneia toda a atmosfera e com isso ele vai devolver, esse escaneamento nos devolve em formato de dados. E esses dados, depois de processados, eles entram num software, né? Eles são processados, eles viram como a gente chama produtos, mas na realidade esses produtos são imagens, né? São imagens que a gente pode manipular conforme a gente quer enxergar a atmosfera. Então a gente pode falar sobre ventos, a intensidade do vento, a direção, obviamente, mas principalmente a intensidade, né? Nós podemos manipular dados, né, para ver a chuva, a intensidade da chuva, ou seja, o quanto vai chover nas próximas horas em determinado local, ou seja, em todo aquele, o raio que o radar enxergar, e a princípio ele enxerga Porto Alegre, região metropolitana, às vezes um pouquinho mais além também da região metropolitana. Então, todas essas áreas que estiverem dentro do alcance do radar, nós vamos utilizar esses dados. E aí a gente vai conseguir dizer assim, olha, tem previsão de chuva intensa para daqui a 2 ou 3 horas, ou daqui a 4 horas na região, no município tal, pode acontecer uma rajada de vento também intensa, sei lá, 40, 80 km por hora, aí depende da situação que está acontecendo, né? Esse radar também a gente vai conseguir dizer tem granizo, tem possibilidade de ocorrência de granizo, tudo isso é para quê? É para proteção da população, né? Então, quando a gente
gente faz isso, a gente pega esses dados, gera esses produtos, é para o quê? É para nós fazermos os alertas da Defesa Civil. A gente monta aquela questão do alerta, quando há necessidade disso, a Defesa Civil envia o alerta para a população através do SMS, né? E isso vai ser de forma bem mais agora localizada, né? A gente, com o radar meteorológico, ele vem a melhorar a previsão. A previsão, ela continua sendo exatamente a mesma, feita aqui dentro da sala de operação, porém, nessa região onde o radar enxerga, a gente consegue ter mais preciosismo no sentido, né, de ver o tamanho do granizo, de ver a velocidade do vento mais intensa, menos intensa naquela localidade. Então, isso vem para ajudar muito a proteção da população. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta. Até lá!